Olá, voltei aqui. Deixa eu chamar todo mundo. Deixa eu ver. Oi, Vane, bom dia. Bom dia, Raine entrou. Deixa eu chamar ela. Tô esperando a Raine entrar. Pronto. Bom Pronto, dia, você de me ouviu agora? novo. Bom dia. Eu tô Você... ouvindo. Agora eu te ouço bem também, né? Então tá, então bora lá. Bom dia a todas que estão entrando aqui, todos, né? Vamos aproveitar e vamos convidar as pessoas e aí a gente Vou já mandar aqui começa a de conversar. novo. Deixa eu mandar Aproveitar para aqui para mandar algumas aqui. pessoas também. E Deixa eu aproveitar e mandar para convidar quem algumas. está aqui também com a gente, que compartilhe, né? Essa conversação de hoje, que para a gente é muito especial. Eu espero que seja para todas vocês e todos também, né? Hoje a gente está retomando aqui esse encontro ao vivo com vocês. Para conversar sobre limites e possibilidades, né? Isso. Deixa eu Isso. até fixar o nome aqui logo. Oi, Sara. Oi, Cris. Então, pedir desde já que vocês coloquem aqui também, né, o que é limites para vocês. Então, vai ser uma conversação aberta, uma roda de conversa. Então, vocês podem estar mandando aí para a gente também as perguntas, os comentários, né? Pode estar falando para a gente o que é que vocês entendem por limites e possibilidades, como é que vocês Vani lidam está com dizendo. isso. Vani está dizendo que já gosta do papo de vocês. Então vamos começar, né? O nosso papo. Oi, amores. Então vamos começar o nosso papo de hoje, né? Então primeiro, né, dizer que a gente está recomeçando hoje aqui, né, esses papos ao vivo, com o nome de conversa-ação, né? Porque a gente entende que esse é um espaço não só para a gente estar dialogando, trocando informações, mas que é um espaço que instiga a gente também a promover mudanças, não só em nós, mas também no nosso entorno, né? Então, são conversas que resultam em ações. Então, por mais pequenas que essas ações sejam, a gente não perceba elas no cotidiano, mas a gente acredita muito nisso, né? Então, por isso o nome Conversação, que é esse nosso novo projeto, que a gente espera se firmar sempre aqui no sábado, esse horário, às 9 horas, né? E para o conversação de hoje, a gente escolheu o tema limites e possibilidades. E aí eu convidei Rayane para vir conversar comigo sobre limites e possibilidades, e ela vai dizer por quê agora. Primeiro porque eu acho que fala limites e possibilidades fala muito mais sobre nós, né? Sobre o Sertão Chique, sobre essa pausa que a gente deu no Sertão Chique. Então, a gente, durante esse período de pausa, a gente ficou aí pelo menos uns 3 meses, né? É, vamos chamar de recesso, né? Foi um momento de ressignificar muita coisa para a gente. Então, a gente deu uma pausa, tanto na produção de conteúdo, como aqui nas redes sociais, né? E eu acho que esse tema de hoje fala muito sobre isso para nós, né? Por que que é importante a gente colocar limites, né? Para a gente poder, inclusive, ter essa pausa de respirar e pensar novas possibilidades, né? Então, quando a gente resolveu esse tema, a gente resolveu fazer justamente por isso, porque a gente passou por esse processo, né? De ter que colocar limites nas nossas vidas, nas nossas relações, com a tecnologia, né, com o Sertão Chique, a gente precisou desse tempo para a gente poder ressignificar as coisas, para a gente poder se entender, né, muita coisa que estava acontecendo tomar decisões, né? Tomar decisões acertadas, assertivas, decisões que fossem benéficas para a gente, tomar decisões que fizessem a gente pensar em novas possibilidades de caminhar. Então, esse papo fala muito sobre isso. E a gente escolheu exatamente começar conversando sobre isso. Obrigada, Graça. Bom dia, duas lindas. A gente começou, inclusive, querendo conversar sobre isso, porque a gente tem sentido, né? Como a gente colocou ontem na matéria que a gente fez. Ontem a gente fez uma matéria, se você pode, sobre limites. Depois corre lá no blog e vai ler a matéria, que está muito legal.
dar dicas a vocês, né, de como colocar limites na sua vida e falar um pouco da importância dos limites, que a gente vai conversar isso aqui. Mas, enfim, a gente sentiu assim que não era só a gente que estava passando por aquele momento precisando dar uma pausa na vida. Em volta de nós, diversas outras pessoas também pausaram as suas vidas, principalmente nas redes sociais, mas que isso não é muito comentado, não é muito conversado, né? E como a gente colocou ontem na matéria, a gente sente assim que a nossa sociedade divulga uma cultura que incentiva muito a gente a romper com os nossos limites, né? A não compreender que somos humanos, que somos falhos, que nossa identidade ela é diversa. Então, por isso mesmo, a gente esbarra em alguns momentos, em algumas dificuldades que estão caracterizadas por algo nosso, né? E aí, dando o meu exemplo, né? É bom a gente sempre falar de si. A gente estava nas redes sociais, a gente vinha produzindo um ritmo intenso, e só que eu me tornei mãe no meio da pandemia, né? E também por conta de um processo de E eu, espiritualização e que eu eu tinha por vi. tabela. E aí também por conta de um processo de espiritualização mesmo que eu vinha, né, estudando muito, me dedicando em relação ao autoconhecimento, eu senti que era o momento de eu me dedicar a essa maternidade. E aí, pela necessidade de me dedicar a essa maternidade, uma série de outras questões que eu já tinha que administrar no meu cotidiano, né, eu tive que dar um tempo. Mas isso não foi tranquilo, não. Beijoca, a minhoca tá dormindo. Mas isso não foi tranquilo. Eu devo dizer que no início eu me cobrei muito, eu sofri muito, até eu entender que o meu sofrimento vinha do fato de eu não estar reconhecendo quais eram os meus limites. E eu sei que também para a Rainha não foi fácil, porque inclusive teve um momento que a gente entrou em conflito, né? Que a gente meio que começou a brigar uma com a outra, justamente porque a gente não estava reconhecendo os nossos limites e nem estava comunicando para a outra o limite, né? Qual era o meu limite? Eu não comunicava para ela qual era o meu limite, e ela também tinha uma série de outros problemas para administrar na vida dela e não comunicava qual era o limite dela e tentava se superar e as coisas acabavam saindo atropeladas. E aí, como a gente não gosta de nada mal feito, né? Emendado, e a gente não gosta também de mascarar as coisas, né? Então, não adiantava estar maquiando as coisas e continuando aqui nas redes sociais, então a gente resolveu fazer essa pausa mesmo e fazer uma reflexão nas nossas vidas sobre a questão dos limites e como a gente poderia se organizar, se planejar para construir novas possibilidades mesmo, né? Não só de possibilidades de trabalho aqui com vocês, né, no Sertão Chico, através das redes sociais, através da produção de textos por blog, mas também outras possibilidades na nossa vida que dizem respeito, inclusive, o nosso ser de maneira integral, né? E é bom a gente falar isso para todo mundo compreender que é normal você precisar dar uma pausa e é importante você determinar os limites da sua vida. É importante você conhecer os seus limites e saber lidar com os seus limites. E quando a gente está falando de limite, né, como a gente colocou lá na matéria, a gente não está falando só do limite em relação ao tempo, mas a gente está fazendo de limite de uma forma geral. Então, é limite em relação a tempo, limite em relação ao financeiro, porque a gente precisa se organizar financeiramente, entender os nossos limites, né? Limites em relação ao plano afetivo mesmo, como você lida com as pessoas, dentro da sua família, nas relações com as suas amizades, né? E nas relações sociais que você estabelece, seja aqui pelas redes ou não. É preciso que a gente reconheça os nossos limites, né? E que a gente comece a ser sincero, primeiro conosco e também com as outras pessoas, para não ultrapassar os nossos limites, porque toda vez que a gente ultrapassa os nossos limites, a gente cai em processo de sofrimento e a gente pode gerar sofrimento para as outras pessoas também. Eu acho que o mais importante também é a gente aprender a dizer que não é só o limite, né? Porque dentro desse limite, a gente tem que aprender a colocar uma questão chamada não. Não, eu não quero, não, eu não posso, não, eu não gosto, não, eu não tô afim. E aí não necessariamente a gente tem que dizer não, né? Mas assim, existem outras formas, né? Não é a palavra não exatamente que tem que estar ali.
Mas eu tenho que saber o que é que eu gosto, eu tenho que saber o que é que eu estou a fim de fazer e eu tenho que saber o que é que eu também dou conta de fazer, né? Porque eu acho que vem esse misto de coisas, assim. O que é que eu dou conta? E dentro desse do que é que eu dou conta, a gente também não se comparar com o outro, que eu acho que o nosso maior equívoco é a gente se comparar, né? E a gente dizer assim, eu dou conta porque fulano também dá. Ou eu dou conta porque eu vejo fulano fazer e fulano faz. E por que que eu não faço? E aí você entender que você é uma pessoa que tem particularidades e tem prioridades, que eu acho que isso é o mais importante a gente também saber. O que é a minha prioridade? Porque quando eu sei o que é a minha prioridade, o que é importante para mim, o que é que eu quero depositar ali, minha energia, minha vontade, a minha felicidade, a minha alegria, e fazer aquilo com amor, o que não é minha prioridade pode esperar. Então, o que não é minha prioridade, a gente pode dizer, olha, agora não é o momento, agora não é para mim. Nesse momento, não me é necessário. Nesse momento, essa situação não me faz feliz, né? Pode esperar? Então, se pode esperar e não é minha prioridade, ali é um limite, né? Eu já estabeleci um limite, porque o limite para mim é a prioridade. Então, acho que nesse momento, acho que foi isso que foi a gente foi colocando para a gente, né? O que era prioridade naquele momento? A gente vinha de uma carga muito grande, que a gente já vinha acumulando, né, de outros anos. Então, assim, vale ressaltar que a gente não tirou férias, nem eu, nem Carla. Então, a gente já vinha de uma gama de trabalho de anos, e aí, quando chegou no meio da pandemia, todo mundo achou assim, vamos ficar em casa e é férias. Não, não é férias, porque para a gente o trabalho triplicou, né? Triplicou tudo. Triplicou o volume de trabalho, porque a gente estava em home office, triplicou a nossa gama de atividades que a gente tinha extras, e veio Nina, né? E chegou Nina também, que é a filha de Carla, e que é minha sobrinha. E nesse pacote grande, ela também precisava de muita atenção, precisava do afeto, precisava de várias coisas. Então, as prioridades elas foram modificando, né, durante esse percurso. E a gente precisou entender o que eram nossas prioridades, fazer assim, não, vamos dar um tempo nisso, que esse momento agora, a gente precisa priorizar outras coisas. E a gente precisava priorizar a nossa saúde mental, a gente precisava priorizar o nosso físico, né? Até porque a gente não estava tendo assistência médica disponível, já que a gente estava no meio de uma pandemia, então a gente precisava priorizar o nosso ser espiritual e se conectar muito mais conosco, com a nossa espiritualidade, para a gente entender tudo o que estava acontecendo, né? Para a gente diluir as angústias que a gente também estava tendo, diluir todo essa insegurança, né? Que foi coletiva. Então, foram várias coisas que foram trazendo a gente, assim, para a gente entender realmente o que era limite para a gente. Para a gente poder parar e pensar e depois também ter esse encontro de dizer assim, olha, meu limite é até aqui, mas a minha possibilidade também é essa, né? Da gente achar outros caminhos para essa possibilidade. Então, acho que esse é o critério, né? É a gente estabelecer prioridades, entender nosso limite, aprender a dizer não e listar as nossas possibilidades para caminhar nesse novo percurso. Agora, você falou duas coisas que eu quero comentar, e depois eu vou ler aqui os comentários e falar coisas sobre os comentários. Eu acho que a primeira coisa, gente, que a Raine falou nesse momento, que é importante frisar, é que a prioridade para todos nós nesse momento é se manter bem, ter mente sã e corpo sã. Eu percebi, assim, que no início da pandemia as pessoas vinham muito reconhecendo isso, que a pandemia veio para a nossa sociedade dar uma parada e as pessoas se olharem mais, e as pessoas começarem a investir no seu autocuidado, no autoconhecimento, né, na sua saúde, né, na sua saúde física, na sua saúde mental, desacelerar daquele processo que a gente vinha de sociedade que estava com muito desenvolvimento de muitas doenças, como a gente sabe, de ansiedade, depressão, por conta disso. E aí parece que no meio da pandemia, isso tudo, a minha sensação, né, é que isso tudo se perdeu, porque o home office começou a ser valorizado, começou a ser potencializado, e aí a gente foi perdendo a noção da importância de utilizar esse tempo, né, de distanciamento social para se cuidar. E a gente começou a querer entrar na mesma lógica de produtividade que a gente vinha desenvolvendo quando não existia ainda a pandemia. E eu acho que nesse meio do caminho da pandemia a gente acabou se perdendo. Então, se você
se você é tocado por isso que eu estou dizendo aqui agora, faça essa reflexão, veja se você, do que você propôs para você no início da pandemia, se você está dando seguimento a isso, ou se você se perdeu, se você se deixou levar pelos discursos, né, que vem inclusive aqui para as redes sociais, e se você não acabou voltando para a mesma lógica de vida que você vinha imprimindo para você antes da pandemia. Eu acho que nada acontece por acaso, e essa pandemia veio para a gente parar, refletir e ressignificar várias coisas na nossa vida. E o que hoje eu tinha percebido é que, de repente, a gente não estava ressignificando as coisas na minha vida, né? Eu não estava ressignificando as coisas na minha vida. E por isso eu precisava parar para pensar um pouco sobre isso e para analisar isso de uma outra dimensão. Mas agora eu vou ler aqui alguns comentários para dizer. Vani diz que, Vani falou aqui, né? Que o autoconhecimento dói, que não é fácil, limites e autoconhecimento dói. Olha, limite é super fácil, Vani. Limite, ele está presente na nossa vida. Talvez a gente ainda não consiga parar para perceber o quanto é preciso que a gente respeite os nossos limites, né? E aí eu vou dar um exemplo, né? Que acho que o que acontece em relação aos limites, como a gente colocou lá na matéria, é a gente reconhece os nossos limites na maioria das vezes, só que a gente fica receoso de dar não para as pessoas, né? Porque a gente tem essa necessidade de se sentir aceito, de se sentir acolhido, né? De E ser a gente bonzinho esquece de também, de ser ser bonzinho. bonzinho e a gente esquece, como o Cris colocou aqui, Cris colocou que respeito é fundamental, né? E a gente esquece que, na verdade, o primeiro respeito que a gente tem que ter é o respeito para conosco, né? Quando a gente não se respeita, né? A gente acaba não conseguindo mesmo cumprir com aquilo que a gente está pensando que a gente está fazendo, que é agradar o outro, né? E aí eu vou me usar como exemplo. Eu sou uma pessoa que aprendi às duras penas, né, a importância de dizer não, porque eu era uma pessoa que tinha extrema dificuldade de dizer não, né? E aí eu sempre queria agradar todo mundo e eu acabava dizendo sim para todo mundo. E nesse meu afã de querer dar sim para todo mundo, de certa forma, além de me prejudicar, eu acabei prejudicando outras pessoas, né? Até que chegou um momento em que, porque eu não dizia não para a pessoa, né? Não dizia não para uma pessoa, não dizia não para outra pessoa, e acabava tendo conflitos, né? Às vezes eu tinha duas, três atividades no mesmo momento, porque eu não soube dizer não para uma, não soube dizer não para outra, não soube dizer não para alguém da minha família, e eu ficava parecendo uma malabarista, querendo lidar com o tempo, querendo organizar as coisas, e isso fazia com que eu não tivesse presente nos lugares. Então, às vezes eu ia para um determinado lugar com a pessoa, mas eu não estava ali em presença, porque ao mesmo tempo que eu estava ali, eu estava no telefone, dando explicação para outras pessoas, porque eu ia chegar atrasado, porque eu não fiz aquilo, ou porque eu deixei de fazer aquilo, porque eu não dei atenção para fulano, porque eu não dei atenção para outras pessoas. E isso me deixava com uma sobrecarga de emoções muito grande, né? E eu acabava ficando extremamente estressada. E eu acho que o meu estresse contaminava a outra pessoa, né? A nossa energia é trocada o tempo inteiro nos ambientes. E aí as outras pessoas acabavam sentindo isso, e isso criava, às vezes, em algumas relações, um grau de irritabilidade muito grande. E isso eu fazia em todos os setores da minha vida. Isso eu fazia com a minha família, com os meus amigos, fazia isso no trabalho, né? Fazia isso dentro dos meus relacionamentos amorosos. E isso foi me cansando de uma tal forma, me desgastando, até que chegou um momento em que eu me vi mais ou menos no fim do poço, né? Quando a gente já está assim, nas últimas Esgotada. esgotada emocionalmente, esgotada espiritualmente, esgotada fisicamente, mentalmente. E aí eu tive que aprender a dizer não, né? E aí na terapia eu tive que aprender a dizer não. E aí o meu primeiro teste na terapia era justamente isso, eu quero aprender a dizer não. E aí eu comecei a aprender a dizer não. Foi muito difícil mesmo, Vânia, dizer o primeiro não. Foi muito difícil. É só o primeiro também que é difícil. Mas também foi só o primeiro, porque eu aprendi que não era só dizer não, que às vezes o meu problema era a forma como eu falava, né? E aí eu comecei, ensaiei. Sabe aquelas frasezinhas que a gente colocou lá na matéria? A minha terapeuta ensaiou comigo várias daquelas frasezinhas. E aí eu ia ensaiando aquelas frasezinhas e eu comecei a dizer não. E a primeira vez que eu disse não, eu fiquei tão emocionada que eu até chorei. Veio um convite para mim, de trabalho,
uma coisa assim, que várias pessoas à minha volta diziam assim, ai, mas essa proposta é irrecusável, irrecusável. Eu sabia que eu não podia, naquele momento, assumir aquilo. E aí eu orei muito, sabe? Me concentrei muito e fiz um e-mail todo fofinho para a pessoa, dizendo que eu adorava o convite e tal, não sei o quê, mas que infelizmente naquele momento eu não estava disponível, mas que esperava que num outro momento e tal, usando aquelas palavras-chave que eu tinha aprendido com a minha terapeuta, né? E a pessoa nem me mandou e-mail de volta, ela ligou para mim, assim, super sensibilizada, agradecida pela minha sinceridade, por tudo aquilo. Olha, eu fiquei tão emocionada, eu chorei tanto. Eu liguei para a rainha do dia e falei, eu disse não, e a pessoa ainda me agradeceu. Eu estou muito feliz. E aí eu aprendi, né, a ter essa alegria também, de saber reconhecer os meus limites. E daí para cá, eu tenho me organizado para sempre estar respeitando os meus limites. É claro que eu sou falível, como todo ser humano, e tem uma hora que eu não consigo e eu acabo falhando. Mas na maior parte do tempo eu tenho tentado. E sobre a relação do autoconhecimento, que você disse que dói, crescer dói, mas eu acredito que permanecer parado, estagnado, na dor que a gente se encontra, muitas vezes, dói muito mais, né? Então, o que acontece com a gente, que às vezes a gente não investe em autoconhecimento, eu sinto muito até por mim mesmo, que demorei muito para investir em autoconhecimento, é que às vezes a gente está tão acostumado com uma determinada dor que a gente tem receio de experimentar uma nova dor. Só que aquela nova dor, às vezes, é uma dor de alívio. Vou dar um exemplo que a gente está vivenciando agora da história da pandemia. Quantas pessoas não estão com receio de tomar a vacina, né? Estão com medo de tomar a vacina por conta da dor que pode sentir na picada no braço, a reações adversas que possam existir em relação à vacina. Então, essas pessoas... Meu braço também tá pronto. Mas assim, se fosse na língua, na testa, onde fosse, eu tava aceitando essa vacina, gente. Mas assim, quantas pessoas ainda não preferem estar nessa dor, né? Nessa expectativa, nesse sofrimento, né? De não saber se vai pegar Covid, as consequências que isso pode ter para o seu organismo, né? Do que experimentar a dor da vacina, né? Então, eu acho que o autoconhecimento, Eu acho que também... ele foi a vacina na minha vida, porque ele me ajudou a me imunizar de diversas situações. E o principal vírus que ele imunizou foi o meu vírus do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha vaidade, de não reconhecer que eu tinha limites, né? Então, o autoconhecimento foi a minha vacina. A Cris está vestida para vacina. É assim, Cris, eu tô assim, Deus, se for de tua vontade, tua filha tá com o braço pronto, o corpo todo pronto. Eu acho que também a questão da dor é porque a gente foca muito no sofrimento e não foca no aprendizado. Eu acho que quando a gente vira pro aprendizado, que a gente vai mais rápido, assim. Eu lido um pouco com a dor diferente um pouco de carro. Que assim, às vezes eu quero saber da coisa, sofro de saber, mas assim, eu sofro rápido também. Eu sofro, choro, me descabelo, tal, tomo um banho e já digo, pronto, já sei que é isso, eu já anoto ali. E às vezes é muito difícil de coisar, eu colo no espelho, né? Eu faço um papelzinho para mim mesmo, eu colo no espelho e fico olhando para aquilo todo dia, dizendo que eu vou fazer aquilo dali, para ir me fortalecendo até eu conseguir conquistar de fato aquilo como um novo propósito na minha vida, né? Mas no começo assim, eu fico querendo saber o que é logo. Ah, então não é isso. Foi meu orgulho. Pronto, foi meu orgulho. Então já sei que nessas situações o meu orgulho ele se ativa. E eu vou trabalhando para que ele não se ative daquele jeito. E tomo aquilo como aprendizado. Tipo, eu também não fico ali muito sofrendo, não. Sofro, mas sofro naquele dia, naquele momento, e depois já vou me embora adiante. Porque eu acho que quando a gente foca só no sofrimento, parece que ele é maior do que o que a gente realmente está passando, né? E aí, quando a gente foca assim, não, realmente, errei, me caguei toda, caguei todo mundo, essa situação tá difícil, pronto. Mas agora, o que é que eu vou fazer para consertar? E aí, focar nesse aprendizado, né? Aprendi aqui, nessa situação, eu faço isso. Ou né, em tais situações, dispara tais gatilhos em mim. Eu vou dar um exemplo claro, assim, por exemplo, na pandemia, uma das coisas que me afetavam muito, inclusive, é que, assim, uma das coisas que eu parei foi o exercício físico. E, para mim, o exercício físico, ele faz muita falta. Mas ele não faz falta para o meu corpo, ele faz falta para a minha cabeça. Porque o exercício físico, ele não é nem tanto para o meu corpo, ele é para a minha cabeça. Carla sabe disso. Eu gosto muito de correr na rua. Porque correr na rua esvazia o meu pensamento.
me ajuda a ficar com a cabeça leve. E quando eu saio para correr, eu volto com outra cabeça. E isso me ajuda a pensar, a ter criatividade, me ajuda a ter um dia produtivo. É tanto que assim, quando eu tô correndo, eu não me importo de acordar 5 horas da manhã para correr. Eu acordo mega feliz. 5 horas da manhã, eu acordo feliz, eu vou correr, eu volto feliz. O dia é produtivo, eu sou outra pessoa. E uma das coisas que eu tive que parar na pandemia foi a corrida, foi o exercício. Primeiro porque eu não consigo correr de máscara. Já fiz esse teste e eu fico achando mesmo que eu vou morrer, assim. Eu tenho mini infartos, né? Porque eu fico tão ofegante que eu não consigo. Então, foi uma das coisas que me paralisou. E isso me fez muita falta. Porque eu comecei a desenvolver algumas coisas assim que eu não estava nem habituada. Inclusive, tem uma ansiedade, uma rigidez em relação às coisas, ficar inflexível em relação a outras. Muito porque eu estava nesse processo de não ter esse tempo de escape. Porque para mim o exercício era um escape. Então era um momento que eu desestressava, eu colocava minha raiva, minha chateação, tudo que eu estava sentindo para fora. Né? Então eu ia correr, ia para capoeira, isso me aliviava. Quando veio a pandemia, que eu tive que ficar em casa e que eu não tinha esse recurso, meu corpo sentiu, minha cabeça sentiu, minhas relações sentiram, porque eu já não estava mais com paciência para mim, eu já não estava mais com paciência para o outro, eu já não estava com paciência para ninguém, eu não queria saber de nada, nem de ouvir ninguém, porque eu já estava muito cheia comigo mesma e eu não estava tendo essa válvula de escape. Então, assim, eu tive que desenvolver outras válvulas. Por exemplo, já teve dia da gente passar a tarde vendo série na Netflix e comendo açaí. Foi uma válvula de escape que a gente arrumou, né? Teve outra... Ah, essa foi uma válvula, foi um jeito, foi uma forma. Naquele momento funcionou. Talvez hoje não funcione, mas naquele momento do pico maior, que para a gente estava muito difícil, funcionou. Né? Hoje, por exemplo, já estabeleci uma outra rotina. Já não estou mais correndo, mas estou fazendo outra coisa para me ajudar, um outro tipo de exercício, fazendo um outro tipo de método para ver se funciona, né? Então a gente vai também percorrendo esses caminhos. Então eu acho que é importante o autoconhecimento por isso, que aí você vai entendendo o que é que está faltando e outra possibilidade de fazer, né? Outra possível forma de você caminhar. Que eu acho que é essa a virada de chave, na verdade. Vani botou aqui que os exercícios ajudam muito ela. Ai dela sem eles. Ah, e ajuda, eu acho que ajuda todo mundo. É que eu sou mais, Raine falou assim, Carla sabe, é que eu sou mais preguiçosa em relação ao exercício físico, né? Eu sou mais da yoga, relaxamento, e eu gosto de yoga nidra, aquela que fica só deitada lá, dormindo, né? Faz musiquinhas, cheia de travesseiro. Eu já fiz funcional, Vani. Raine também fez funcional? Eu estou fazendo Uma dica. agora, né? Agora eu estou fazendo. Que agora eu mudei completamente os exercícios, então agora como eu estou podendo correr, né? Que eu não aguento correr de máscara. Funcional é ótimo para fazer dentro de casa, né? Que é uma atividade que você pode fazer dentro de casa, com coisas com que você faz. A Ivânia também faço yoga. Então, a yoga me ajudou muito no autoconhecimento, né? Porque a yoga, muito através dos exercícios de respiração, de concentração, né? De meditação, fez com que eu começasse a me observar mais. Porque quando a gente fala de autoconhecimento, a pessoa pensa que é uma coisa mirabolante, né? Não é. Na verdade, é você se observar. É você conseguir desacelerar e se observar. E aí perceber, eu tô tendo taquicardia agora. Rayane falou isso, eu senti uma dor no estômago. O que foi que ela falou que me incomodou, que eu senti essa dor no estômago, né? Por que que eu tô irritada, né? Eu vou ficar menstruada, então é por isso que eu tô irritada, né? E aí, como é que eu faço para controlar essa a minha irritação, né? Então, o autoconhecimento que a gente fala, que é importante, é isso, é muito nesse sentido, não é nada mirabolante, não é ter que fazer nenhum curso, não precisa ler toda a literatura do mundo que tem sobre autoconhecimento, não, gente. É só ter a prática de parar, se observar, se questionar, né? De refletir e de tirar um tempo para ficar um pouco sozinho, né? A gente vive na sociedade, mas tem momentos que a gente precisa estar só, né? E estar sozinho não é estar solitário. Estar sozinho é exercitar um estado de solitude, né? De você poder parar e refletir sobre aquilo. Eu sempre gostei de ficar muito sozinho.
E agora eu venho valorizando muito mais isso, né? Esse estado de solitude. Mesmo com Nina, eu tenho a minha dinâmica de que às vezes ela tá dormindo e eu venho meditar e ficar sozinha, em silêncio, sem ler livro, sem ver televisão, sem nada. Mesmo que seja só uns 5 minutinhos, só para ouvir meus pensamentos, para ver o que é que eu estou pensando e o que é que eu preciso organizar. Até porque, às vezes, com a sobrecarga de trabalho, quando a gente não para se ouvir, né, para saber, a gente acaba atropelando as coisas, a gente acaba não pensando. Mas e aí, me contem, o que vocês acham dos Vamos ver aí esses limites? comentários. A gente parou em Vani e foi. Veja aí, Raíssa. Cris está dizendo aqui que também gosta de ficar sozinha. Gente, tem muita coisa aqui, viu? Não sei se eu vou conseguir dar Valendo conta, aí, amiga. não. É isso mesmo, solitude é amor próprio. E o amor próprio, ele, inclusive, é muito importante. Eu acho que uma das coisas também que é importante é a autoestima, gente, para colocar limites, tá? Porque não é colocar limites só na gente, é também colocar limites no outro, né? Porque quando a gente coloca esses limites, o outro também aprende a nos respeitar. Ele aprende a respeitar nosso momento, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Quando a gente se conhece e a gente sabe os nossos limites, a gente sabe colocar limite no outro, né? E aí, assim, é importante a gente saber que não é só assim com pai, com mãe, com namorado, com marido, noivo, essas coisas. Mas é também com amizades, né? Tem amizades que são Trabalho. extremamente invasivas, né? É o trabalho, tem gente que nesse home office o chefe liga de manhã, 6 horas da manhã, do horário, liga de noite, liga de madrugada, liga no horário do seu almoço, né? A gente também sabe colocar aqueles limites ali. Então, a gente colocar determinados horários, ó, depois desse horário eu não atendo. Ou então eu só atendo no horário comercial. Ou se eu trabalho de manhã, eu só vou atender naquele horário da manhã, né? Só me liga se for realmente muito urgente. Ou então coloca lá uma meta, olha, eu vou responder pelo WhatsApp até X horas. Depois de X horas não me contacta, porque eu não vou responder, só vou responder no dia seguinte. Você pode até mandar mensagem, mas você só vai ter a resposta no dia seguinte. Isso é importante do limite. Que eu acho que isso também foi uma das coisas que o home office trouxe, que a gente não sabia muito lidar. E aí a gente, por uma falta de autoestima, de estar ali né, confinado, da gente ter todo esse momento diferenciado, a gente vai dizendo assim, ah, mas é porque, né, é meu chefe. Ah, mas é porque é minha sogra. Ah, mas é porque é minha amiga. Aí você não respeita seu corpo, você não descansa, você não consegue fazer as coisas que você programou para você. Você abre mão de coisas que você ia fazer por você. E eu vou dar um exemplo, por exemplo, sei lá, você combinou que naquela noite você ia ter aquela noite off, né? Que é uma noite, sei lá, ia ser uma noite para você. Você fazia o que você quisesse. E aí o chefe liga e fala, ai, porque não sei o que e tal. Aí você, não, então tá bom. Tá bom para agradar. E aí você se burla, se auto-boicota para atender uma demanda que não estava prevista e que às vezes não é tão importante, que é uma coisa que pode esperar, não é uma emergência, uma urgência, é uma coisa que pode esperar. E você se boicota, né? Você não se permite vivenciar o que você tinha programado. Você se sabota porque você não coloca o limite, né? Então, assim, A minha isso é terapeuta, importante. a minha terapeuta um dia falou para mim uma coisa bem interessante sobre essa coisa de redes sociais, né? Que o WhatsApp apitou, eu já queria logo lá responder. Apitou, eu queria logo... Eu também fui do 880, teve uma época que eu abandonei completamente. Eu tinha grupo aí que eu tinha quase 1.000 mensagens que eu não lia. Essa é Mas excluída. ela falou para mim assim, é interessante você ter essa urgência de responder às pessoas, porque você não é médica. Médico que trabalha em emergência é que tem que estar sempre disponível, né? Você não é médica. Até onde eu sei, você não escolheu medicina, né? E uma outra coisa que também é importante, que ela me fez refletir muito assim, é de que às vezes na urgência de responder a pessoa, minha terapeuta bate forte, viu, Dani? Você viu? É, e aí também assim, eu percebi, Carla, você sabe que você me viu em uns grupos abandonados. E aí uma outra coisa também que ela falou que é interessante, assim, que às vezes na urgência de responder, eu acabo respondendo qualquer coisa. E eu estava me observando assim mesmo, porque às vezes a pessoa falava uma coisa e eu respondia outra, que não tinha tanta conexão, assim. Ou eu respondia alguma coisa que depois eu me arrependia de ter dito aquilo, né? Principalmente com trabalho. Às vezes vinha alguma demanda de trabalho, eu respondia alguma coisa e eu depois dizia assim, poxa, eu não devia ter dito isso, eu devia ter falado isso e isso, ou aquilo outro, né? E aí ficava feio lá ficar pagando mensagem, né? Ficava feio lá dizendo,
troca esse e-mail por esse outro e-mail, porque eu agora substituí esse. E aí essa coisa de também dar um tempo, de respeitar os meus horários, de pensar um pouco mais sobre o que vai responder, fez diferença também na minha vida. Sara colocou que era lá atrás, né? Mais cedo, ela colocou que... olha aí nosso tempo, viu? Para ver como é que a gente tá. Que externar o limite é a pior parte. Eu acho que não é a pior parte. O problema é que a gente não é sincero nem com a gente, Sara. A gente burla as nossas emoções. A gente nega que a gente está sentindo. Às vezes a gente está com ciúme, a gente está falando que não, que tá tudo bem. E a gente não fala para a pessoa, olha, eu tô com ciúme, eu não gostei de determinada coisa. Eu nem tô falando de relacionamento, eu tô falando às vezes da mãe, do pai, né, que faz determinado comportamento e a gente às vezes tá sentindo aquele sentimento e a gente nega o nosso sentimento. A gente nega a nossa emoção. É a amiga que falou uma coisa, que disparou um gatilho que você achou ruim. E você não chega para ela e fala, olha, eu não gostei da forma que você falou, isso em mim tocou dessa forma, isso em mim foi desse jeito. E aí você, às vezes, vai acumulando essas emoções, a pessoa não tá nem sabendo, a pessoa não tá nem aí, porque ela não tá sabendo, ela não tem bola de cristal, não tem como saber. Então a pessoa não tá sabendo, e aí a pessoa às vezes até repete, porque ela não tá fazendo na maldade, ela repete aquilo outras vezes, e aí a gente que tá sentindo, que não fala, que guarda pra gente, que fica com aquilo remoendo dentro da gente, a gente coloca como se fosse difícil. Mas às vezes a pessoa vai super te acolher se você falar aquilo. E vai dizer assim, não, tudo bem, eu não faço mais. Me perdoe, me desculpe, não fiz por maldade. Né? E aí a gente é que não coloca isso para fora. Então, é uma coisa que a gente vem, e acho que às vezes até da infância, que a gente limita as nossas emoções porque a gente tem vergonha, porque a gente tem medo, porque a gente, às vezes, na infância ouviu que a gente tinha que calar o choro, porque isso é coisa de mulherzinha, ou porque aquilo dali fulana não faz. Você viu que fulana não faz? Fulana já é uma mocinha, né? E a gente vai escutando isso e botando isso dentro da gente, achando que isso é verdade. Mas a gente precisa revisitar esse lugar para a gente, inclusive, assim, ter respeito por nossas emoções, porque o nosso corpo, ele fala muito pra gente. Ele tá o tempo todo dizendo pra gente as coisas, só que a gente ignora ele completamente. Aí chega uma hora que ele entra em colapso e ele fala assim, agora eu não vou funcionar, eu quero ver o que é que você vai fazer. Aí a gente adoece, aí a gente cai de cama, aí a gente pega uma gripe, a gente trava a coluna, né? E aí vai acontecendo várias coisas. Perde dinheiro, perde amizade, perde emprego, porque eu já perdi todas essas coisas por conta de não estabelecer os meus limites. Já perdi amizades, já perdi dinheiro, dinheiro, e xalá, eu já perdi muito dinheiro por conta disso. Já perdi muito dinheiro, já perdi também muitas oportunidades de trabalho, de emprego, sabe? Mas eu contabilizo essas perdas como aprendizado também, né? Porque aí agora eu valorizo cada coisa. E eu acho que o que eu mais perdi nesse período todo foi tempo, que é algo que eu tenho valorizado muito mais agora. O meu tempo. Meu tempo é caro, né? Ele não volta. Então eu tenho que valorizar o meu tempo, né? O meu tempo e a minha saúde mental são as coisas que agora eu tenho mais valorizadas. Então, acho que é por isso que eu tenho trabalhado muito com essa questão dos limites, né? Para entender. Vânia botou aqui, já fiz muito isso, já trabalho os grupos das respostas e o ciúme faz tempo. O ciúme realmente, Vânia está muito melhor. Parabéns, viu, amiga? Porque Vânia era muito ciumenta. Aí, mas agora, acho que ela está aprendendo, né? Como eu também, de certa forma, também sempre fui ciumenta, mas Vânia era bem mais que eu. A lidar com a história do ciúme. E eu acho filha única é Vânia. Vânia é filha única. Não é não. Vânia não é filha única, não. Mas tinha essa coisa. Vânia era bem... Assim, eu acho que o problema de Vânia é que não é que ela deixou de ser ciumenta, é que eu acho que agora, como ela colocou aí, ela já externa isso. Porque antes ela não externava, ela guardava pra ela e a gente só via a cara, ela se afastava e a gente não entendia o que estava acontecendo, entendeu? Não, e agora a gente sabe. Vani, e isso é péssimo, porque a gente quer que a pessoa leia sinais que a gente não deixa claro o que é. E aí o pior é que assim, às vezes a gente fecha a cara pra pessoa, a gente fica brava, faz aquele olhar e a pessoa pergunta assim, o que foi que aconteceu? Você, nada. Aí você fica assim, gente, como assim? A pessoa tá com a cara fechada, emburrada,
tá mal de mim, mal me responde, tá ríspida, e você pergunta o que houve. E a pessoa fala assim, nada. Gente, como nada? Porque, tipo, se não é nada, vou viver minha vida. A pessoa continua vivendo e você diz assim, tá vendo? Ainda me pirraça. Como de pirraça? A pessoa acabou de te perguntar o que foi que aconteceu. E você, nada. Ou então diz assim, tá tudo bem, né? Tem gente que ainda fala assim, não, tá tranquilo. Você fala, gente, como é que tá tranquilo? Eu sou mestra nisso. Eu já tomei muito golpe também, assim, nas costas, porque eu sou péssima para perceber, às vezes, as coisas. Então, se as pessoas não chegam para mim escancaram, dizendo assim, não gostei disso, por isso, por aquilo outro, eu passava direto, eu nem via, nem percebia. Eu sou péssima de sinais, eu já falei, eu sou péssima de sinais até com Deus, eu falo para Deus, Deus é holofote comigo, porque esse negócio de sinal não dá para mim, não. Não dá para mim mesmo. Fernanda está dizendo aqui que entrou no meio do assunto. A gente está conversando, seja bem-vinda, Fernanda. Nós estamos conversando sobre limites e possibilidades. Até agora a gente só falou sobre limites, sobre a importância do limite. Carla tem que fixar o nome aqui pro pessoal. Acho que não fixou. Eu não fixei, né? Aí ele que eu fixei no outro. Peraí que eu vou botar de novo. Vá. E aí a gente está falando sobre isso, sobre limites e possibilidades. E aí é importante também, eu acho que uma das coisas também que a gente que já está nesse processo de autoconhecimento, nessa busca, eu acho que é uma das coisas importantes é a gente também ajudar quem ainda não está nesse processo, né? É você também dizer para a pessoa também ser sincera. Eu e Carla, a gente tem muitas conversas sobre isso, assim, e a gente fala uma para outra. Olha, você errou nisso, né? E a gente é muito sincera nisso, dizer para outra, olha, você errou nisso. Isso não foi legal, então não, eu acho que você não devia fazer isso, porque isso acontece assim, assim, assado. Porque aí isso dá também para a pessoa, para ela pensar na possibilidade, né? E de quando ela faz, como é que isso reverbera, porque a gente tem sempre o intuito de olhar com os nossos olhos. E a gente é limitado. A gente não consegue ter uma ampla visão da coisa, né? Então a gente só consegue ver fragmentos da realidade, não a realidade por completo. Então, às vezes é importante você ter alguém também que te dá essa outra visão. Porque às vezes a gente age de uma determinada forma, né? E a gente tá achando que está explícito para todo mundo. E às vezes aquilo não está explícito para você. Porque a sua intenção talvez fosse uma, mas a forma como você comunicou chegou de outra. Porque tem uma diferença entre a nossa comunicação e a nossa intenção. Então, às vezes é importante isso, inclusive para você estabelecer o limite. Como é que você vai estabelecer o limite? Se às vezes você não é tão claro, você não é tão objetivo, sua comunicação não está fluindo da forma que você queria que fluísse. E aí, por isso que eu citei, Ivane, essa história de fechar a cara, de você fazer bico, de você fazer um olhar, porque assim, isso tudo é comunicação. Mas se você está comunicando dessa forma, a pessoa ela não entendeu claramente, ela chega para você e pergunta, o que houve? E você fala nada, a comunicação falhou, porque se você queria passar que você estava chateada com alguma determinada situação, a pessoa entende que não está nada bem, te pergunta e você nega, a comunicação falhou, não chegou ao objetivo, não chegou na intenção que você queria. Né? Eu acho que essa sinceridade é preciso para a gente colocar limite. E entender que sinceridade, gente, não é arrogância, não é prepotência, não é ser grosseiro, ríspido. É você ser sincero. Olha, fulano, eu gosto de você, mas determinadas ações que você faz não me faz bem. Em tal situação. E aí não fala de público, não. Chama a pessoa, né, em particular e fala para ela. Em tal momento me senti dessa forma. Não sei se foi sua intenção. Então, eu tô te chamando para falar com isso, porque eu quero que você, se você puder, você não faça mais comigo, porque eu não me sinto bem, né? E a gente entender que é assim, que às vezes as coisas acontecem, a gente não vai colocando um limite de dizer, olha, não me sinto bem dessa forma, né? Não tô confortável aqui nesse lugar. E aí a coisa vai se repetindo e chega uma hora que a gente explode e ninguém entende nada. Por que você explodiu? Agora, deixa eu só dar uma resposta aqui à Vânia, porque a Vânia botou um negócio aqui, né, que é... Ainda bem que eu não perdi vocês, e eu citei a história dela, né, da nossa relação, eu acabei abrindo a nossa vida aqui, Vânia, meu amor. E eu queria dizer o seguinte, mas eu sei por que a gente não se perdeu, Vânia, por conta de duas questões. A primeira, porque eu tinha
tinha e tem muito amor envolvido na nossa relação de amizade, né? E segundo, porque a gente, de certa forma, como o Cris colocou aqui, estava disponível. Assim, apesar dos nossos problemas, dos nossos conflitos, por conta da gente não estabelecer bem os limites, nós, nas nossas amizades, né? Então, assim, me referindo particularmente a você e a um grupo que a gente faz parte, a gente tem um amor muito grande uma pela outra. E a gente falha, mas a gente reconhece as nossas falhas e a gente se coloca sempre disponível para aprender, né? Para querer melhorar, para ser uma pessoa melhor. Então, isso fez a diferença para que a gente não se perdesse. Mas, pelo caminho, eu reconheço que diversas outras pessoas que eu me relacionei na vida não tinham esse interesse também, né? Não tinham não tinha esses dois fatores aí, né? Operando nessa relação de amizade, de trabalho, nessa relação amorosa, ou mesmo relação familiar. Não existia o amor suficiente para as coisas se manterem, né, se perpetuarem, por mais dificuldades que tivessem no processo, e não existia também essa questão da disponibilidade do respeito de um para com o outro, né, de entender as diferenças, de saber das nossas limitantes, como o Cris colocou aqui, né. Mas, amiga, lê aí mais comentários para a gente ir para possibilidades, viu? Porque senão a gente só fica só nos limites. Fernanda colocou que a comunicação é bem complexa e a falta dela é ainda pior. Eu não acho que a comunicação é complexa, acho que a gente até já falou sobre isso. Acho que a questão da comunicação é porque a gente nega as nossas emoções. E a gente nega porque a gente tem vergonha, a gente tem medo, a gente tem culpa, tem vários outros fatores envolvidos. Se a gente fosse sincero com a gente consegue ser sincero com o outro. Se a gente assume pra gente que a gente está sentindo determinada coisa, a gente assume com o outro. Porque fica bem mais fácil. Né? E aí a comunicação flui muito fácil. A falta de limite mina qualquer tipo de relação. Mina a gente. Eu acho que não mina a relação, não. Mina a gente. A gente que vai se minando o tempo todo. Porque o limite, quem dá somos nós. Não dá pra gente esperar que o outro estabeleça o limite. Porque o limite é o que Cris colocou aqui, né? A mala do outro é diferente da minha. Ele vai ver pela perspectiva dele, pelas crenças dele, pela realidade dele. Eu vou ver pelas minhas. Então, eu que tenho que falar. Olha, não estou confortável nisso. Né? E aí tem que partir de mim mesmo, tem que partir de cada um de nós. Vani colocou, era mesmo. Hoje vejo isso como sofri. Hoje estou melhor e ser sincera da forma certa. E não era. Ainda estou melhorando. É assim mesmo, a gente vai no caminho, vai se aperfeiçoando. Cris botou amor e respeito. Isso, amor e respeito é extremamente importante. Me emociono sempre. Gostei. Isso, Vani, eu acho que a gente tem que realmente valorizar esses sentimentos que a gente tem, sabe? De a gente reconhecer quando a gente realmente gosta de determinadas pessoas e que a gente valoriza elas, e é importante que elas saibam disso, quando elas são valorizadas nas nossas vidas. A comunicação é simples, nós complicamos. Eu acho também que a comunicação é simples, nós que complicamos. Nós que colocamos aí percursos, ou então a gente tem uma mania, que eu até já falei isso com o Carlos assim também, que é péssimo, que a gente acha que o outro já sabe. A gente acha, mas eu acho que fulano já sabe disso. Fulano já me conhece. Fulano já me conhece, já sabe que eu não gosto dessas coisas. Ou então, fulano fez aquilo de propósito, porque ele já sabe que eu não gosto de determinada coisa. Não tem isso não. Que fulano me conhece, eu não me conheço, eu tô aqui para me conhecer. A gente tá aqui cada um para se conhecer. Como é que fulano me conhece, sabe? Eu não sei, porque eu sou capaz. Ainda tô descobrindo, eu descobri várias coisas, que eu sou capaz de várias coisas que eu nem sabia. Né? Então, eu acho que é isso, assim, a gente tem que parar de achar que o outro já sabe daquilo. E aí fica nessa de achar que fulano já sabe, eu fico guardando, esperando que fulano, um dia, na bola de cristal dele, abra lá, veja que eu fiquei chateada, que eu fiquei magoada, que eu quero reparação daquilo, e ele vem até mim, porque a nossa humildade é zero, né? Ele vem até mim para me pedir desculpa, para se reconciliar, para se ajoelhar nos meus pés. E eu pense se eu vou perdoá-lo, né? No meu trono aqui de rainha, eu vou pensar na possibilidade de um dia, talvez, desculpar e, quem sabe, voltar essa relação de volta. Gente, pelo amor de Deus, né? Já estamos no século XXI, a gente tem que andar com isso. Então, acho que quanto sofrimento, né? E eu acho que o pior é assim, quanto sofrimento aí no caminho, né? Você sofrendo, outra pessoa sofrendo, outras pessoas em volta sofrendo e por aí vai. Mas vamos falar sobre possibilidade, que só falta 10 minutos, senão a gente não vai falar nada sobre possibilidades. Então, aí sobre a questão dos limites, né? Então, quando a gente como eu comecei a observar os meus limites e comecei a respeitar os meus limites, né?
começar a tentar respeitar os meus limites, que de fato a gente acaba não respeitando. Tem um limite mesmo que assim, eu tenho um limite do meu corpo, que eu já sei. Eu tenho que dormir mais de 8 horas por noite, eu não estou conseguindo fazer isso, né? Porque eu tenho menina agora, e aí não dá para fazer isso. E aí eu tenho que lidar também com o fato de que, nesse momento, a minha possibilidade é não atender a todos os meus limites. Esse daí eu não estou conseguindo atender no momento, né? Mas assim, quando a gente começa a olhar para os nossos limites com um olhar mais carinhoso, né? E a gente começa a respeitá-los e aí começar a administrar a nossa vida mesmo, em prol desses limites, um mar de possibilidades se abrem para a gente. E a gente começa a perceber o quanto que somos queridas, o quanto que somos amados, o quanto que as pessoas têm confiança na gente, no nosso trabalho, o quanto as pessoas nos respeitam, nos amam, né? O quanto que eu sei fazer determinadas coisas que eu não tinha percebido antes que eu sabia fazer, né? Porque as possibilidades, elas vão ficando mais claras para a gente. A gente vai percebendo mais isso claramente, né? Então, vou dar um exemplo dessa questão de limites e de possibilidades. Hoje em dia, eu já tenho uma compreensão, assim, de que às vezes a pessoa me convida para um evento, né? Tipo, para uma festa, e eu não posso ir, né? Por algum limite meu. E aí eu digo não para essa festa, para isso. E aí depois eu recebo em casa uma cartinha dessa pessoa com uma caixinha cheia de doces e salgados e tal, que é um amor, um carinho maravilhoso, né? Eu vou dar um outro exemplo. Todo mundo sabe que eu sou espírita, né? E eu tenho alguns compromissos no centro, e alguns dias e determinados horários, né? Tinha esses compromissos fixos, né? E agora eu tenho mais móveis por conta de que está sendo tudo feito à distância, mas tenho esses compromissos. E, então, no início, era difícil para mim colocar esses limites para as pessoas, principalmente para as pessoas da minha família. Mas aí, a partir do momento em que eu comecei a deixar claro para as pessoas que eu teria esses limites, né? E a importância desse momento que eu tinha com a espiritualidade, com essas atividades, isso se multiplicou em outras possibilidades. A minha família, os meus amigos, o carinho, o respeito para com isso. Inclusive, as pessoas também começaram um movimento em torno de mim, eu percebi muito isso, que as pessoas também começaram um movimento em torno de mim, muito de ter o seu momento com a espiritualidade, muito motivados por esse exemplo, entendeu? Que eu dei. Então, quando a gente começa a trabalhar os nossos limites, a gente vai enxergando diversas possibilidades, inclusive a possibilidade aí, de influenciar positivamente na vida de outras pessoas, né? Eu acho que a questão também da possibilidade é também você pensar uma outra forma. Às vezes você não pode ir naquele determinado dia, naquela determinada situação, mas você sugerir outras opções. Por exemplo, eu acho que uma das coisas que a gente normalmente tem medo de botar o limite é porque a gente acha que só pode ser naquele dia, naquela hora e depois não vai ter mais. E eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito com o limite é você dizer assim, olha, eu não estou disponível nesse dia, porque eu já tenho um compromisso. Mas a gente pode marcar tal dia, tal hora, eu estou mais livre. Você pode tal dia, tal hora? Ou então, você pode tal dia? Vamos combinar um horário, tal dia para mim, o dia é melhor. Nesse dia, eu estou mais disponível. E aí a pessoa vê na agenda dela também se é possível, né? Para ela entender que assim, não é que você abandonou, é que você já tinha um compromisso prévio. E que naquele momento você não pode. Ou então que você não tem um compromisso, que você tem uma outra questão, né, ali envolvida. Então você acaba mostrando para a pessoa que ela é importante, valoriza ela e dizendo assim, olha, eu quero estar com você, você é importante para mim, mas nesse momento não estou disponível. É a mesma coisa no trabalho, né? Quando a gente coloca para o outro assim, você pode fazer tal coisa para mim? Olha, nesse momento eu não posso fazer porque eu estou com determinadas demandas, mas quando eu terminar eu posso te ajudar. E aí, dizer para a pessoa de que forma que você pode ajudar. Olha, eu posso te ajudar nisso e nisso, que é uma das coisas que eu tenho mais facilidade. E aí a pessoa, ela vai entender que, olha, realmente, então eu tenho que ir fazendo, fulano, quando terminar vai me ajudar nisso e nisso. Né? Então, eu acho que essas questões que a gente tem que colocar, que é importante colocar para a gente pensar essa possibilidade. Então, assim, não é que você descarta aquilo. Você estabelece o limite e você possibilita uma outra questão. Sugere uma nova forma de fazer. Né? Você oferece para o outro o que você tem disponível. Né? Então, assim,
Às vezes a pessoa quer te ligar e você naquele momento não está pronto para ouvir, não está pronto para aquela conversa, né? Naquele dia você não está bem, você precisa do seu tempo. É você dizer para você, olha, fulano, eu não vou poder falar contigo agora, mas amanhã eu te ligo. Daqui a meia hora eu te ligo. À noite eu te ligo. Né? E você dá essa resposta para a pessoa e você realmente cumprir com ela. Porque aí a pessoa entende que naquele momento está complicado, mas que você não está descartando ela da vida dela, né? Então, você não está mostrando para ela que ela é uma pessoa que não tem valor, né, para você. Na verdade, você valoriza ela, você dá para ela várias outras possibilidades daquele encontro. É a mesma coisa aqui no Sertão Chique. Quando a gente deu a pausa muito por diversos motivos que a gente já falou aqui. E quando a gente pensou nas possibilidades, a gente pensou nas possibilidades de volta e dentro do que estava dentro do nosso limite, né? O que é que a gente dá conta? O que é que a gente consegue fazer? O que é que a gente gosta de fazer aqui que é bacana? E a gente foi retomando algumas coisas, como a conversação, por exemplo, que é um quadro que a gente criou, que a gente já tinha feito aqui umas outras versões, mas que a gente resolveu retomar de uma forma diferente. Né? Então, isso é uma nova possibilidade, é uma nova possibilidade da gente olhar para determinadas coisas que a gente quer. Então, a volta do exercício, como eu falei aqui, né? Do exercício físico, não estou podendo fazer ainda os que eu fazia antes, mas estou pensando em outras possibilidades. Então, retomei algumas coisas na minha vida de forma online, alguns eu estou fazendo em casa, e foi uma nova possibilidade que surgiu e eu estou abraçando. Né? Então, eu acho que são essas coisas que fazem com que a gente vá pensando novas rotas para as nossas vidas, estabelecendo novas possibilidades de caminhar mesmo. Fernanda colocou aqui, acho que a complexidade está na seguinte situação. Às vezes tentamos comunicar algo a partir de nossas vivências e valores. E o interlocutor também ouve a partir de suas experiências. É isso mesmo, Fernanda. Cris botou aqui, fraciono o sono junto com ela. Eu fraciono, amiga, mas não é a mesma qualidade de sono para mim, não. Eu sinto isso, o meu corpo sente isso. Mas é uma fase, vai passar. E o resto vai estar tudo aí. Aí Cris botou, ver a vida por outros ângulos, novas possibilidades. Exatamente, ver a vida por outros ângulos, novas possibilidades. E a vida nos oferece possibilidades a toda hora, a todo minuto. É só a gente começar a enxergar mesmo. Aí Fernando botou, eu preciso me abrir a novas possibilidades, eu fico muito fixa nas metas. Isso também é uma outra coisa, que eu acho que é importante a gente refletir, Fernando. A gente às vezes está tão fixado em uma determinada ideia, né, em um determinado projeto na vida, em uma determinada coisa, ou um determinado conceito em relação a uma pessoa, a uma situação, que a gente não consegue enxergar uma série de outras coisas que estão no nosso entorno, né? Então, às vezes é bom dar uma recuada e olhar, ou até entender que se aquilo não está dando certo, é porque tem uma outra possibilidade se abrindo para você, e que às vezes vai ser muito melhor e que você não esteja percebendo, né? E que você não esteja conseguindo fazer. Eu tenho um hábito de achar que tudo é livramento. Não deu certo, é livramento. Aí vem outra coisa. Abraço já é outra coisa. Não deu certo, é livramento. Eu também acho. Outra coisa ali no meio do caminho. Já não... Aí dava uma outra conversa, que é sobre gratidão. Eu agora agradeço tudo. A pessoa pisou no meu pé, eu agradeço. Bateu o carro, eu agradeço. Eu antes me estressava com tudo, todo mundo sabe disso. Mas agora eu ando bem me policiando em relação a essas coisas e agradecendo. Até pneu furado hoje em dia eu agradeço. Quantas e quantas vezes eu já fui sair de casa para ir trabalhar, tinha um monte de coisa para fazer e o pneu furado, ó. Aí eu ligo pro seguro, ligo pro trabalho, e aí eu volto e fico sentadinha lá e dizendo assim, obrigado, Senhor, ficou alguma coisa pior que ia acontecer na frente. E chego lá na maior cara de pau, atrasado no lugar, gente, o pneu furou. Porque isso acontece com todo mundo, né? E a gente às vezes tem que entender que a gente não está livre de na nossa vida acontecer vicissitudes que a gente, né? A gente acha que a gente é Deus às vezes. E que nada pode acontecer com a gente. Pode sim acontecer com a gente. Acontece com todo mundo, né? Acontece com todo mundo. E por isso também que a gente veio aqui conversar com vocês hoje, né? Fazer essa conversação especial sobre limites e possibilidades, para abrir para vocês mesmo, assim, o fato de que a gente não se afastou por acaso, a gente se afastou das redes sociais, a gente se afastou do trabalho no blog, porque a gente precisava, porque a gente é humana, porque a gente é falha, porque a gente estava ficando doente, porque a gente não estava respeitando os nossos limites e a gente precisou se reorganizar, se reconectar consigo mesmo, reconectar com a espiritualidade e se conectar uma com a outra mesmo, que a gente chegou a um momento que a gente já estava rusgando.
Não que a gente não rusgue sempre, mas a gente estava exagerando nos A desentendimentos. gente normalmente tem uma sintonia muito boa. Mas para quem não sabe, É, a gente também teve um processo, gente, que eu acho que isso intensificou muito. Eu e Carla ficamos morando juntas um tempo, logo quando Nina Nina chegou. Então, chegou, isso. isso intensificou muita coisa, porque as rotinas da gente eram muito puxadas, então a gente tinha muitos compromissos juntas, né? E isso ficou bem complicado, porque a gente normalmente tem uma rotina bem diferente. Mas aí, né, no meio da pandemia, a gente começou a ter as rotinas muito iguais, né? Então, ficou muito complicado. Então, às vezes, a gente E tinha que vai as duas cair aqui. trabalhar, né? E vai cair aqui Então, que está aqui. Vamos só ler deixa eu aqui. dizer O pessoal, logo. parabéns, adorei Não, amor. Que falta foi excelente. lembrar que semana que vem, Isso. quem vai estar aqui é Graça Cavalcante, gente, falando sobre terapia sistêmica. Não percam esse encontro, vai Pronto. ser maravilhoso. Então, por favor, voltem Tá. E semana que ó, vem. deixa eu ir que meu limite já gritou aqui acordando. Tchau, gente. Eu adorei estar com vocês. Beijos. Até semana que vem. Tchau.